Já vimos um pouco dos gráficos, né? Daqueles tipos de gráfico. Agora, vamos voltar nossa atenção lá para a tabela, onde a gente vai organizar os dados que a gente vai de uma pesquisa. Então tem aquela tabela que você vai organizar os dados ali, não é isso? Beleza. Vamos focar a atenção ali, tá? Bom, estatística é algo que está relacionado a um tipo de pesquisa, ok? Logo, está relacionado aos dados colhidos e analisados. Então, se você vai fazer uma pesquisa, você vai ter que montar uma tabela e ir registrando aquilo que você está colhendo, os dados que você está colhendo e os dados que você vai analisar, ok? Bom, mas existem alguns conceitos da estatística que a gente precisa se familiarizar para poder realizar uma análise perfeita, uma boa análise dos dados, tá bom? Que possa responder aquilo que a gente busca nessa pesquisa, tá bom? Bom, o primeiro conceito que a gente precisa de estatística, né, é a população. O que é a população? É o objeto de estudo e pesquisa. O que significa isso? Digamos que eu vou fazer uma pesquisa para descobrir a idade que tem maior frequência na escola. Ok? Então, a população serão os alunos da escola. Todos os alunos da escola. Certo? Muito bem. Amostra. Gente, na nossa escola, eu acho que nós temos mais de 2.000 alunos distribuídos em 3 horários, não é isso? Vai ser meio complicado a gente conseguir fazer essa pesquisa e perguntar para todo mundo, não é mesmo? Então, a gente pode fazer uma pesquisa por amostra. Por exemplo, eu pego 2 ou 3 alunos de cada sala, ok? E aí eu faço uma pesquisa na amostra. Então tem a sala lá. Então, em vez de eu perguntar para todo mundo, eu vou pegar 2 alunos e vou perguntar. E assim sucessivamente. Então o que acontece? A amostra é uma parte da população. É a mesma coisa que acontece nas pesquisas de intenção de voto. Por exemplo, para presidente do Brasil. Eles não perguntam para todas as pessoas do Brasil qual é a intenção de voto, mas eles fazem a pesquisa por amostragem. Eles pegam algumas pessoas de uma determinada região, de outra região, eles vão pegando amostras dessa população geral, ou seja, parte da população para ficar viável, tá? Frequência é a resposta à pergunta da pesquisa, né? A variável, por exemplo, eu posso perguntar numa pesquisa: você gosta de futebol? A resposta pode ser sim ou não. O sim é uma variável, o não é uma variável. Então a frequência, por exemplo, eu pergunto: você gosta de futebol? Sim. Então sim. Então, se eu tenho um voto sim, esse um voto é a frequência da variável sim. Aí eu tenho 5 pessoas que responderam não. Então 5 é a frequência da variável não, ok? Muito bem. O que mais que eu tenho aqui para a gente se familiarizar? Moda. É o que mais aparece. Vamos relacionar moda com as nossas roupas, né? Tênis, boné, brincos que a mulherada gosta, essas coisas. Quando você vê várias pessoas usando o mesmo tipo de tênis, ou então esse tênis está na moda, não é isso? Então pensa agora numa pesquisa que você vai perguntar as idades. Então você coletou 100 pessoas e 30 pessoas têm 15 anos. E não tem nenhuma outra idade que é mais do que 30 pessoas que têm a mesma idade. Logo, a moda é 15 anos. Ou seja, porque a moda é aquilo que mais aparece, ok? Média. A gente vai ter a média aritmética ou ponderada. Tá? Média aritmética eu já vou fazer aqui embaixo, mas a gente já vai
esmiuçar mais a média aritmética simples ou apenas média aritmética, tá? Ou a média ponderada. Existem outras, tá? A gente só vai tratar dessas duas. Mediana serve para análise dos dados e aí nós vamos detalhar isso agora. Vamos lá. Bom, dentre estes conceitos, e a média, mediana e moda eu vou estar falando mais ainda agora, daqui a pouquinho, nós temos, dentre esses conceitos, as medidas de tendência central. Então, alguma delas, e a gente vai trabalhar a média, moda e mediana, tá? O que são essas medidas de tendência central? São valores que melhor caracterizam os dados. E aí vocês vão perceber isso aí nos exemplos, tá? Olha só nesse primeiro exemplo. Olha só, a pesquisa é o quê? Pesquisa a idade das pessoas da sala de aula. Então, fui lá, fiz uma pesquisa de uma sala de aula que só tem essa quantidade de alunos, é pouco, tudo bem. Então, perguntei para o primeiro cabra, ele falou, ó, tem 20, marquei 20 na minha tabela. Perguntei para o outro, marquei 22, marquei 24, e depois 18, 16, 17, 20, 16, 20, ok? Então tá aqui, numa pequena tabela, as idades da minha pesquisa. A primeira coisa que deve ser feita para analisar os dados de uma pesquisa é você organizar as informações que você colheu, os dados obtidos com a sua pergunta, em ordem crescente ou decrescente. Isso significa que eu vou deixar os meus dados em row, ok? Organizados de modo crescente ou decrescente. Então, peguei as informações e aqui embaixo deixei em ordem crescente, ó, 16, 16, 17, 18, 20, 20, 20, 22 e 24, ok? Bom, agora vamos pensar na moda. Gente, qual é o valor que mais aparece na pesquisa? Olha lá, tem 3,20. Não é isso? Deixa eu me ajeitar aqui. Aqui, ó. O 20 aparece 3 vezes, então a moda é o 20. Ok? Agora a mediana. A mediana é depois que você organizou em row, ou está em modo crescente ou decrescente, nesse caso está crescente, é o centro, é o elemento, é o dado que está no centro das minhas informações. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se é 9, então eu tenho 4 para um lado e 4 para o outro. Quem está no meio é o 20. Então, o 20 vai ser o valor da minha mediana, que, por coincidência, é o mesmo valor da moda. Isso nem sempre acontece, ok? Agora, a média. Vamos falar da média aritmética. Eu não tenho 9 valores? Então, eu vou somar todos eles, somo todos eles e divido pela quantidade de valores que eu tenho. Se eu tenho 9, então vou somar todos esses caras aqui e dividir por 9. Se eu somar tudo e dividir por 9, eu vou ter uma média de 19,222 pontinho, pontinho, pontinho. Ok? É uma dízima. Não importa. É a média aritmética das idades da minha pesquisa. Ok? Vamos continuar. Deixa eu pegar... Bom, vamos para esse exemplo 2 e em seguida eu falo sobre... Não, vou falar agora. Já que eu acabei de falar da média aritmética, eu vou fazer agora um exemplo de média ponderada. E essa média ponderada, se fosse feita no estado, tinha muita gente que ia chorar. Vamos entender por quê? Bom, antes de eu falar da média ponderada, vamos fazer um exemplo aqui com a média aritmética simples ou apenas média aritmética. Digamos que o nosso aluno tirou no primeiro bimestre 8, no segundo bimestre 10, no terceiro bimestre 3 e no último bimestre 2. Né? Então, olha só, a média aritmética, eu vou somar os 4 valores, né, de cada dos 4 bimestres e vou dividir por 4. Então, deu 23 dividido por 4, a média dele foi 5,75, foi aprovado, não é isso? Até porque a média é 5, não é isso? Bom, quer dizer, no estado é 5, tá? Agora, vamos pensar na média ponderada. A média ponderada tem peso. Ou seja, no primeiro bimestre, peso 1, no segundo bimestre, peso 2, no terceiro bimestre, peso 3, no quarto bimestre, peso 4. Então vai ser, ó, ele tirou 8 no primeiro bimestre vezes 1, 10 no segundo bimestre vezes 2,
3 no terceiro bimestre vezes 3 e 2 no quarto bimestre vezes 4. E aí o que acontece? Eu vou fazer cada produto desse e vou somar. E vou dividir por quanto? Pela soma dos pesos, que é 10. Ó, 1, 3, 6, com 4, 10. 8 vezes 1 dá 8. 10 vezes 2 dá 20. 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 4 dá 8. Somando isso aqui, vai dar 45. 45 dividido por 10 dá 4,5. Aí o cabra estava reprovado, tá? Mas em estatística, esta é uma outra média aritmética. Aliás, esta é uma outra média que também pode ser utilizada na análise dos dados, tá bom? Num valor que represente melhor os dados que estão sendo analisados, ok? Bom, vamos para o exemplo 2 agora. Vamos pensar numa pesquisa, tá? De idade, não sei, que seja de idade. Então eu fiz lá a pesquisa, tenho lá 8, perguntei a idade para o outro 12, aí tem 4, 7, 12 e 8, ok? Moda é o que mais aparece, não é isso? Pô, mas só que eu tenho o 12 aparece 2 vezes e o 8 aparece 2 vezes. Então, a minha moda vai ter 2 números, o 8 e o 12. Mediana. Então, primeiro eu vou organizar em rol, ou seja, de modo crescente ou decrescente, ok? E aí o que acontece? A mediana não é o cara que está no meio? Ora, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá par. Seria o cara que está aqui. E agora? Como é que eu sei qual é a minha mediana se eu não é ímpar para ter um cara no meio? Então, olha só a observação. Quando a quantidade de dados for par, a mediana será a média aritmética dos 2 números centrais. Ora, então eu tenho esses 2 aqui são centrais, porque fica 2 para lá, 2 para cá, fica esses 2. Então a média aritmética de 8 e 8 é 8 mais 8 dividido por 2, que é 8. Ok? Então tá aí. Aqui. A mediana vai ser o 8, tá? Então vimos lá moda, mediana. Agora vamos para média. E aqui eu vou calcular a média aritmética. São 6 números, eu somei todos eles, deu 51, dividido por 6, 8,5. Ok? Então tá aí. Temos mais essas informações e depois com as nossas atividades a gente vai exercitar todos esses conteúdos. Beleza, gente? Então, por enquanto é isso. Aí, mais uma vez, eu peço, por favor, se conhece alguém que ainda não fez nenhuma atividade minha, por favor, manda para ele o link desse vídeo, manda para ele a atividade que eu estou postando, beleza? Quebra essa para mim aí. Valeu, pessoal, até mais.